Muito bem, vamos então ao nosso estudo deste salmo tão maravilhoso. Vimos que em todas as coisas Deus tem os seus propósitos tão lindos. Quando o povo se espalhou em toda a terra de Canaã, ou na terra prometida, ou ali na nação de Israel, as 12 tribos de Israel, espalhadas ali ao sul, ao norte, na Transjordânia, Cisjordânia, Deus estabeleceu, na época de Davi, ele estabeleceu o centro de culto em Jerusalém. Para Jerusalém vinham as tribos, para Jerusalém concorriam todas as famílias, no primeiro mês, para as 3 primeiras festas, Páscoa, Pães Ázimos e Primícias. No terceiro mês, para a festa de Pentecostes. No 7º mês, para as 3 últimas festas, trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Eram grandes multidões que se aglomeravam em Jerusalém. Ali, naquele período, havia aquela comunhão, aquele compartilhar, aquela alegria, comer juntos, cantar, dançar, se alegrar na presença de Deus. Era este o propósito do Senhor nas celebrações do seu povo. E quando o povo chegava, vinha cantando. Cantavam pelo caminho, oravam pelo caminho. Aqueles que realmente amavam a Deus vinham extraindo de toda a viagem a alegria de poder servir ao Senhor nestas celebrações. E o Salmo 123 contém também uma oração. E ele nos diz o seguinte, confira na sua Bíblia. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão postos em ti. Nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Puxa, este salmo foi escrito há tanto tempo. Ele era cantado ali em Israel quase que como uma profecia do que haveria de acontecer tantos anos depois com Israel. E eles fazem esta oração cantando, dançando, louvando, celebrando a ti que habitas nos céus. Essa expressão Jesus nos traz na oração do Pai Nosso. Aqui está um pouquinho mais distante, a ti que habitas nos céus, ou Deus Altíssimo, mas Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus. Jesus veio nos aproximar ainda mais de Deus, mostrando Deus como Pai, Pai da nação, o Pai de cada um de nós que entrega a vida a Ele para servi-lo. A ti elevo os olhos. Nós vimos que no segundo degrau desses cânticos dos degraus, no Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Agora aqui já no 4º degrau, já sabe que o socorro vem do Senhor, então diz, a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos diretamente para Deus. Será que você tem levantado os seus olhos para Deus em todos os momentos? Será que é só nos momentos de dificuldade? Ou também nos momentos de alegria e de bênção e de gratidão? E diz o verso 2 algo interessante. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos das servas nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Os olhos fitos nas mãos. As mãos dos senhores eram para entregar alguma função para o servo. Toma esta carta, toma este documento e leva.
ou toma este objeto e entrega, ou toma este dinheiro e compra. Sempre era algo para uma ordem para se fazer algo. Ou, algumas vezes, nas mãos do Senhor e da Senhora havia uma recompensa. Olha o que eu trouxe para você. Isto aqui é para você, não somente pelo seu trabalho, mas para você. Eu quero dar para você. Então os olhos dos servos estavam sempre fitos nas mãos dos seus senhores. Eles olhavam mais para baixo. Era muito raro estar olhando nos olhos, estar lendo o olhar e as emoções dos seus senhores. Os olhos dos servos e das servas estavam sempre nas mãos. Hoje ainda vemos muitas pessoas com um sentimento diante de Deus de servo e de serva, olhando apenas para as mãos de Deus. O que podemos receber dele para desenvolvermos em mordomia cristã, para plantarmos ou para desfrutarmos como um presente de Deus. Estão sempre olhando para as mãos. Ó Deus, me dá. Ó Deus, o que tens para mim? Ó Deus, eu estou esperando o Senhor abrir a mão. Eu espero das tuas mãos. Mas os olhos dos filhos não olham para as mãos, mas olham para os olhos de seus pais. Contemplam suas emoções, sabem ler os seus olhos se está ali presente aprovação ou reprovação. Os filhos são mais do que os servos. Jesus conta a parábola do filho pródigo e o irmão mais velho do pródigo, ele diz para o pai: Pai, eu te sirvo há tanto tempo e o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. Ou seja, ele estava numa posição de servo, olhando para as mãos do pai. O Senhor nunca me deu um cabrito. Ele estava servindo, olhando para as mãos. E o pai disse: Filho, tudo que eu tenho é seu. Olha nos meus olhos. Veja que eu sou seu pai. Veja que tudo que é meu é teu, é nosso. Você nunca pegou um cabrito porque você não quis, você não entendeu que você é filho. Deus não quer que tenhamos um relacionamento com Ele de servo, de empregado, olhando apenas para as suas mãos. Mas o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento de filhos. O filho olha para o pai nos seus olhos. Compartilha as emoções, compartilha experiências, compartilha a vida. O filho mais novo disse: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu errei, eu pequei, eu gastei, eu joguei fora o que era tão precioso para o Senhor. Faz de mim um empregado. Não posso mais ser teu filho. Não mereço ser teu filho. E o pai manda levantar uma festa, matem o novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu filho. Deus quer este relacionamento com você, de filho e não de servo. Não olhando as mãos de Deus, mas olhando nos olhos, o coração do Senhor. E aqui diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que à sua vontade estão e do desprezo dos soberbos. Neste finalzinho nós podemos ver muito da história de Israel. Quanto escárnio, quanta zombaria até hoje. Nós vimos ali no Holocausto como que Hitler conseguiu desumanizar os judeus. E aqueles que ajudassem os judeus estariam condenados à mesma coisa, aos campos de extermínio. Por quê? Por quê? Porque o inimigo sempre teve ódio de Deus. E o inimigo sabe que se ele destruir Israel, ele estará dizendo: a Bíblia não é verdade. Deus não existe. Deus não ama Israel.
Deus não se importa com Israel. Mas se Deus vai cumprindo as promessas, e custe o que custar, a Bíblia vai sendo tão atual, tão real, mais que qualquer outro livro, então todos têm de atestar: a Bíblia é a verdade. Deus existe, o Deus de Israel. Portanto, nós podemos orar, nós podemos olhar para Deus como filhos e saber que as promessas das Escrituras são para Israel, são para o seu povo, o povo de Deus, todos que têm Deus como seu Deus, o seu Senhor. Ele já é o seu Deus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Não quero apenas olhar para as Tuas mãos e ver aquilo que o Senhor pode me dar, as bênçãos que eu posso receber, mas eu quero este relacionamento de filho, esta intimidade contigo, Senhor, este relacionar-se, este estar contigo em todo tempo e usufruir e desfrutar da Tua presença e do Teu amor. Vem falar ao meu coração, recebe a minha vida, eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Toma minha família, minha causa, tudo que tenho e sou, eu Te dou, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.